Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, bem-vindos com O, bem-vindos com A, bem-vindos com arroba, bem-vindos com X. Nós vamos fazer um exercício de interpretação histórico-social do Salmo 114. Eu vou usar o texto hebraico da BHS. Não vai aparecer na sua tela o texto em português, então você usa o texto em português na sua Bíblia. Eu vou fazer o exercício durante 30 minutos. Depois dos 30 minutos, nós vamos abrir uma sessão de perguntas e respostas que devem ser com base tanto no Salmo quanto no exercício que a gente fez. Perguntas de outra natureza, eu decido no momento se eu respondo ou não. Antes de começar o exercício, algumas observações sobre o meu objetivo, que eu quero com esse momento. Primeiro, deixar claro que um exercício de interpretação precisa obedecer ao conjunto das palavras do texto. Ele não pode ser exercitado em cima de uma palavra isolada. Você não pode pegar uma palavra, inflacioná-la e concentrar a interpretação em cima dela. Também você não pode pegar um versículo, inflacioná-lo e concentrar a interpretação em cima dele. A interpretação precisa coincidir, se encaixar, tanto no conjunto das palavras do Salmo, como em cada uma das palavras individualmente. Se a interpretação que você faz não se encaixa perfeitamente no conjunto do texto e em cada uma das palavras isoladamente, é muito provável que a sua interpretação esteja inadequada do ponto de vista histórico-social. A interpretação do ponto de vista histórico não termina num ponto em que você possa dizer, pronto, esta interpretação está certa e indiscutível. Isso não existe em exegese. Em exegese o que existe é o ponto em que você constrói uma interpretação que é plausível. O que isso quer dizer? Que é potencialmente possível que quem tenha escrito aquele texto tenha pretendido dizer o que você está dizendo que era a intenção dele. Mas não tem como ultrapassar o ponto de plausibilidade. É só plausível que seja verdadeiro. Outras interpretações plausíveis são possíveis. Uma destas plausibilidades pode ser a correta, ou todas podem estar equivocadas, sempre com relação ao que o autor eventualmente quis dizer. Então, o que é importante no exercício de interpretação é a crítica. Todo exercício de interpretação histórico-social precisa sofrer a análise crítica de outras pessoas. Você opera com ideologia e não se dá conta disso. Então, eu vou fazer o exercício verso a verso, palavra a palavra. Dependendo da Bíblia que você usa, tem alguns versos com problema de tradução, eu faço um breve comentário e vou então apresentar duas interpretações para o texto. Duas potencialmente plausíveis. Uma delas só é plausível se você deixar de lado dois elementos do texto. Você considera que esses elementos não são importantes. A outra é uma interpretação que para mim é muito mais sofisticada porque ela leva em consideração inclusive esses elementos que a primeira interpretação deixa de lado. Então eu vou começar o exercício, faço a tradução, faço a primeira interpretação mais simples e depois eu faço a interpretação que eu considero a mais plausível delas. Então vamos projetar o texto na tela e eu vou então acompanhando com o mouse, palavra por palavra, devagar, para você poder olhar na sua tradução que você tem aí na sua mesa. Então vamos lá, Salmo 114, a partir do verso 1, são 8 versos, um salmo pequeno. Ao sair Israel do Egito, a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, de um povo bárbaro, tornou-se Judá o santuário dele, Israel, os domínios dele. O mar viu e fugiu. O Jordão voltou atrás. As montanhas saltaram como cordeiros, os outeiros como filhos do rebanho. Que tens, ó mar, que fugiste? Jordão, que voltaste atrás? Montanhas, para saltarem como cordeiros? Outeiros, como filhos de rebanho? Diante do Senhor, treme, ó terra, diante do Deus de Jacó. O que transforma a pedra em mananciais de água, a pederneira em fontes de água. O texto é muito simples, algumas observações que têm importância dependendo da Bíblia que você use aí. Algumas Bíblias no verso 2 puseram o nome de Deus, a palavra Deus aqui, ou seja, Judá tornou-se o santuário de Deus.
Se isso ocorre, o seu tradutor cometeu um equívoco. Ele não pode pôr a palavra Deus, porque a palavra Deus não existe no texto. E isso é um detalhe muito importante para a interpretação. Ao final do exercício você vai ver. Então a interpretação, o texto que tem que estar na sua Bíblia é alguma coisa parecida com Judá tornou-se o seu santuário. Eu prefiro não usar a palavra seu, eu prefiro dele, porque é mais específico. Então, tornou-se Judá o santuário dele. No verso 3, a sua Bíblia provavelmente acrescentou um isso. Deve estar escrito aí na sua Bíblia assim: o mar viu isso e fugiu. Esse isso não existe no texto. Literalmente é: o mar viu e fugiu. Esse isso também prejudica a sua interpretação. E a última observação que eu quero fazer, aí ela depende muito da sua Bíblia mesmo, porque são Bíblias raras que fazem isso. O verbo que está aqui no verso 7, diante do Senhor treme a terra, é imperativo, é uma ordem. Algumas Bíblias traduzem isso para o indicativo, ou seja, diante do Senhor a terra estremece. Está errado. Se a sua Bíblia está assim, você perde o sentido da interpretação. Mas são essas 3 observações que eu faria. Agora eu vou passar à interpretação. O verso 1 é muito simples, se refere à saída de Israel do Egito. Então, quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó de um povo bárbaro. É uma estrutura poética comum no hebraico, é um paralelismo sintético. Então, você tem que ler os 2 versos, um contaminando o outro. O resultado seria mais ou menos assim: quando saiu Israel do Egito, quando saiu a casa de Jacó de um povo bárbaro. Aí, então, reconstruindo, vira um paralelismo sinonímico. Não está falando do dia que Israel saiu e de outro dia em que a casa de Jacó saiu. É sinônimo. Israel e casa de Jacó são expressões para o mesmo evento. Então, quando Israel saiu do Egito, Judá tornou-se santuário dele. Isso é muito importante. O escritor não escreveu que Judá se tornou santuário de Deus. Ele disse: Judá se tornou santuário dele. É óbvio que o escritor quer dizer Deus, é óbvio que o ouvinte, esse texto não era escrito para ser lido, era escrito para ser ouvido. O ouvinte original, quando ouvia o Salmo, sabia que estava se referindo a Deus, mas ele não escreve. E Israel se tornou os domínios dele. De novo, uma referência a Deus, mas ele não escreve, e isso é importante. O mar viu e fugiu. O mar viu o quê? Bem, alguns alunos respondem: o mar viu o povo. Não, o mar viu o povo, porque quando o mar viu o povo, ele não sai da frente. O que fez o mar sair da frente, o que fez o mar fugir, foi ter visto a divindade. Mas se ele quer fazer com que a gente saiba que o mar viu a divindade e por isso fugiu, por outro lado, ele não escreve: o mar viu Deus. O Jordão viu também e voltou atrás. De novo, está sugerido, subentendido que viu Deus e voltou atrás, mas de novo ele não escreve. As montanhas viram o quê? Deus. E por isso saltaram, saíram da frente. Mas de novo o texto não fala, subentende, mas não fala. As montanhas viram e de novo saltaram como filhotinhos de rebanho. A ideia aqui são os cabritinhos saltando, né? Como evidência de que o autor quer que a gente tenha certeza que ele está apontando para a divindade, a despeito dele não materializar a divindade na forma de escrever, Elohim, Adonai, seja o que for, ele vai agora aprofundar, repetindo o verso anterior numa forma diferente. Que tens, ó mar, que fugiste? Se ele pergunta: mar, por que você fugiu? É uma resposta bem irônica: por que você acha que eu fugi? Quem estava lá em pé era a divindade, era Yahvé. E quando Yahvé está de pé, não há nada que a gente possa fazer, a não ser sair da frente. Eu saí da frente para o povo passar, porque Yahvé estava lá. Quer dizer, esta é a resposta que o salmista imagina, mas ele não escreve. De novo: ó Jordão, para voltares atrás. Ou seja, o que você viu, Jordão, para você voltar atrás? A resposta é a mesma. Ora, eu vi Yahvé, mas ele não escreve isso. Depois: e vós, montanhas, para saltarem como cordeiros? De novo, as montanhas viram a divindade, por isso elas saíram da frente. Mas, de novo, o que é muito estranho, e é para mim uma evidência, o salmista não escreve a palavra Deus, Elohim, seja o que for. Ele está se furtando, se recusando a materializar a expressão Deus da forma escrita. E não é por tabu, porque no verso 7 ele vai falar 2 vezes. E, finalmente, então, as montanhas, o que vocês viram para voltar atrás? Então, depois dessa primeira sessão, do verso 1 ao verso 6, que é uma legião,
o Salmo tem duas partes. A primeira parte tem 6 versículos e a segunda parte tem 2. Quer dizer, estruturalmente, esse aluno seria reprovado em monografia, porque ele não dividiu o texto dele proporcionalmente. O que significa que isso é uma evidência. Ele inflaciona a primeira parte, onde Deus age, mas ele não escreve, não materializa a expressão Deus da forma escrita. E quando chega no verso 7, ele vai direto para o assunto. Diante do Senhor, treme terra. Aqui ele pôs Senhor. Apesar de ele ter evitado pôr em 6 versículos, aqui ele pôs. E, de novo, ele vai repetir, diante do Deus de Jacó. Quer dizer, a terra está diante do Senhor. E quem é o Senhor? Deus de Jacó. E o que ele acha que a terra tem que fazer, já que ela está diante do Senhor? Tremer. E ele vai concluir, quem é esse Senhor diante de quem a terra está e por isso ela tem que tremer, estremecer? Aquele que pode transformar a rocha em mananciais de água e a pederneira em fontes de água. Bem, nessa segunda parte, então ele fala que a terra está diante de um Deus que é capaz de transformar a rocha em água, mas qual é a evidência? Que a terra está parada. Por que a terra está parada? Porque ele está dando uma ordem para ela. Treme a terra. Se a terra não tivesse parada, se ela estivesse mexendo, ele não precisava dar a ordem. Lido de modo simples e como uma proposta de interpretação por Salmo, que me parece até plausível. Eu não concordo com essa interpretação, mas ela é razoavelmente plausível. Se você desconsidera 2 elementos que eu vou apontar daqui a pouco. A interpretação seria assim. Fala-se de um Deus poderoso que no passado bastava a presença dele para que o mar, o rio e as montanhas saíssem da frente e permitissem o povo passar. Quando o povo, sob a ação dessa divindade, chegou a Judá, tornou o santuário de Deus. E esse Deus que agiu no passado é o mesmo que hoje está presente, o Salmo diz, diante do Senhor. E por isso, então, só cabe à terra uma atitude, se mexer, se mover. Assim como o rio, o mar e as montanhas se moveram, porque estavam na presença de Yahvé, só basta a terra, então, se mover. Por essa interpretação, seria um salmo muito comum, como a maioria dos salmos do Saltério, exaltando o poder de Yahvé, etc, etc. Então seria um salmo muito ortodoxo, muito comum, e eu diria até muito xoxo, nesse sentido. Mas essa interpretação negligencia, para mim, 2 evidências. E com isso eu quero alertar, ou sugerir a você que você lesse um texto. Existe um historiador chamado Carlo Ginzburg. Ele é um dos criadores do método indiciário, e aqui eu me aproprio dele, e a tese dele é a seguinte: a pesquisa com objetos não presentes, ele fala de medicina, justiça forense, história, arqueologia, trabalham com objetos que não estão presentes. Então elas trabalham com vestígios, com indícios. Eu me reservo o direito de considerar que o exegeta trabalha desta forma também, se ele trabalha com método histórico-social. Então a gente tem que dar muita atenção aos vestígios. E eu vejo 2 vestígios nesse texto, 2 indícios, que as interpretações comuns negligenciam. A primeira evidência para mim, vamos brincar de CSI aqui, é que ele inflacionou o verso 1 até o verso 6, está falando de Deus, mas ele esconde Deus. E na parte diminuída, digamos assim, espacialmente, ele fala Deus, ele escreve o nome, Adonai e Eloar, quer dizer, o Senhor e Deus, o Deus de Jacó. Isso para mim é uma evidência. Ele esconde, ele não materializa Deus numa seção do texto e que ele tinha espaço suficiente para fazer isso. Ele repete 4 vezes o nome do povo e não escreve vez nenhuma o nome de Deus. Para mim isso é uma evidência. E na parte menorzinha, que são 2 versículos, onde ele tem menos espaço, ele escreve 2 vezes o nome da divindade. Isso para mim é uma evidência. E eu já vou falar sobre isso daqui a pouquinho. A outra evidência é a seguinte: enquanto ele diz que no passado o mar, o rio, a montanha e os outeiros saíram da frente, se mexeram à simples presença de Yahvé, no verso 7, ainda que ele diga que o Senhor está presente, apesar do Senhor estar presente, a terra está parada. Isso é um desconcerto em relação ao passado. No passado, o mar estava parado, o rio estava parado, as montanhas estavam paradas. Mas quando Yahvé aparece, automaticamente ele se mexe, ele sai da frente.
Bem, se a coisa continuasse do jeito que era, então por que a terra está na presença de Yahvé? Ela deveria já ter se mexido. Mas a evidência de que ela não se mexeu a despeito de estar na presença de Yahvé é que o salmista tem que dar uma ordem para ela. Entende? Aí um curto-circuito. Aí algo desconcertante, porque não me parece comum nem normal esse tipo de construção. Então eu me pergunto se esse poema não é um tipo de poema hebraico em que a mensagem está desenhada no texto. Hoje em dia você poderia ler alguma coisa sobre isso, uma analogia muito imperfeita, como poesia concreta. O que é uma poesia concreta? O conteúdo é desenhado. Então, por exemplo, de madura a mora caiu. Aí a palavra caiu você escreve caindo na página. Você vê a mora caindo no desenho. Entre depois no Google e procure pelo verbete, digite lá poesia concreta, você vai ver. O poeta desenha a mensagem. Esse tipo de poema hebraico, há outros na Bíblia, além da mensagem ser dita pelas palavras, ela também está desenhada no texto. Não confunda isso com estrutura de mensagem. É o desenho. E o desenho que está aqui é o seguinte: Deus está escondido em parte do poema e evidenciado na parte do outro poema. Ele desenhou o constrangimento, a perplexidade dele no formato do texto. E aí eu quero evidenciar isso. Então vamos às comparações. O verso 7, ele é uma continuação, numa espécie de relação com o verso de 1 a 6. O que aconteceu do verso 1 a 6 deveria estar acontecendo no verso 7. Então há uma relação. Vamos relacionar então. A presença de Yahvé, aqui Adonai, corresponde à presença de Yahvé no passado. Yahvé estava presente no passado, por isso as coisas aconteceram, e Yahvé está presente agora, diante do Senhor, diz o texto. A palavra terra do verso 7 corresponde em 4 termos lá no verso de 1 a 6. Mar, rio, montanhas e outeiros. Assim como as montanhas, os outeiros, o rio e o mar estavam na presença de Yahvé e por isso eles se mexeram, a terra está diante de Yahvé. O problema é que, como eu disse, antes Yahvé estava presente e a terra, o mar, o rio, a montanha e o outeiro se mexeu. Hoje a terra está na presença de Yahvé e ela não se mexe. Vamos interpretar o sentido de terra, mar, rio. Dentro da narrativa do Êxodo, que é a plástica, o imaginário sobre o qual o texto está montado, é a travessia, a saída do Egito e o ingresso desse povo em Canaã. Mas no texto isso é metafórico. O que o mar, o que o rio, o que as montanhas, o que os outeiros representam no momento em que o povo está tentando sair do Egito e chegar a Canaã? São obstáculos, são problemas, dificuldades. Mas a palavra obstáculo é melhor por conta da analogia, né? O povo vai passar e tem um obstáculo. E aí o que ocorre no passado? Yahvé se apresenta e o obstáculo se dissolve, sai da frente. O fato do obstáculo se dissolver, o mar, o rio, a terra, a montanha e o outeiro, é expresso pela metáfora do movimento. São todos movimentos diferentes, mas são todos movimentos. O mar foge, o Jordão volta atrás e as montanhas e os outeiros saltam. No caso da terra, o movimento deveria ser estremecer. Então seriam todos os movimentos. O mar diante de Yahvé deve fugir e fugiu. O rio diante de Yahvé deve voltar atrás e voltou. As montanhas e os outeiros diante de Yahvé devem saltar e saltaram. Mas a terra diante de Yahvé deveria estremecer, mas não estremece, porque ela está parada. E por que ela está parada? Não é porque ela está parada. Como que a gente percebe que ela está parada? Porque a despeito dela estar na presença de Yahvé, é o salmista que tem que dar uma ordem para ela se mexer e ainda tem que usar argumentos. Terra, você está diante do Deus de Jacó, então você não pode estar parada, se mexa. Esse Deus diante de quem você está é o Deus de Jacó que é capaz de transformar a pedra em águas. Mas apesar disso, ela não se mexe. Então vejam, no passado, Deus está presente e Deus agiu. Isso é do verso 1 ao verso 6. No 7 e no verso 8, em tese, Deus está presente, porque diante de Adonai, então Deus está presente. E se ele está presente, ele deveria agir.
Mas se a terra não está se mexendo, significa que a presença de Deus no presente está se revelando inútil. Porque a terra deveria se mexer, porque Deus está presente, mas não se mexe. Decodificando, o obstáculo que está instalado no presente não se resolve. Yahvé está presente, ele não põe isso em dúvida, ao menos não objetivamente, Yahvé está presente, mas a despeito de Yahvé estar presente, a terra não se move. Decodificando, a despeito de Yahvé estar presente, o problema não se resolve. Então, há uma perplexidade teológica no presente que é: como pode Yahvé estar presente e a terra não se mexer? O problema do Salmo não é a soberania de Yahvé, pelo contrário, se Yahvé é soberano, então por que a terra não mexe? Então ele desenhou. E como que ele desenhou essa perplexidade? Como no presente Deus não age, ele explicitou, ele desenhou, ele escreveu. Entende o que eu estou dizendo? Ele materializa Deus na forma escrita. Adonai. Adon, né? Adon, Eloar. Deus está presente, mas não está agindo. Então como é que ele desenhou isso? Onde Deus não está agindo, hoje ele põe por escrito. E no passado, onde agiu, e tanto agiu que ele insiste, ele vai entrevistar o mar, ele é um Paulo Henrique Amorim, ele entrevista o mar, ele entrevista o rio, entrevista a montanha. O que vocês viram, mar? Eu vi Deus, e aí eu saio correndo. Lá atrás, onde Deus agiu, ele esconde. Isso faz parte da cultura judaica, em que a mensagem transborda para o texto na forma de um desenho. Eles não usam rima como nós usamos, Olavo Bilac, Florbela Espanca. Eles não usam rima, eles usam esculpir, ele esculpe o desenho. Então, essas duas evidências, primeiro, ele esconde Deus no poema, e segundo, mas só na parte passada, e a segunda parte, já que Deus não está presente, ele tem que dar uma ordem, são as evidências que a exegese precisa levar em conta, mas aí ela precisa ser feita com atenção, com lentidão, sem pressa. Você não pode gastar menos tempo para ler o texto do que o escritor demorou para compor isso. Se a interpretação que eu estou fazendo faz sentido, quanto tempo você acha que o escritor demorou para montar, desenhar, esculpir isso? Ele tratou isso como uma pequena joia. Nós não podemos ler isso em 10 minutos e chamar isso de leitura. Demanda muito exercício e você precisa perceber, olha o estranhamento, vê se faz sentido para você. Quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, de um povo bárbaro, tornou-se Judá santuário dele. Você fala santuário dele quando você já mencionou o sujeito. Mas ele não mencionou o sujeito, ele fala santuário dele, sem ainda ter referido a Yahvé. Se ele tivesse dito assim, quando Yahvé tirou Israel do Egito, Judá tornou-se santuário dele. Pronto, não seria um curto-circuito. Mas quando eu leio um texto em que Deus, que é o personagem teológico central dessa cultura, é escondido num sufixo ele, eu já percebo que tem algo estranho. Talvez isso seja hiperinterpretação, seria um erro, ou sensibilidade, seria virtude. Mas você precisa decidir como intérprete se isso é uma evidência. Digamos, é só um sufixo, é coincidência, ele não está querendo esconder. Ok, então vamos seguir, vamos ver se não há insistência de esconder a palavra. O mar viu e fugiu. Por que ele não disse o mar viu Deus e fugiu? Se ele está querendo louvar a Deus, segundo a interpretação corrente, esse salmo é um salmo para louvar a Deus. Então ponha o louvado lá, o mar viu Deus e fugiu. Não, ele não põe, ele diz o mar viu e fugiu. Ele sabe o que o mar viu, você sabe o que o mar viu, eu sei o que o mar viu, até a torcida do Vasco sabe, mas ele não põe. Se isso não é uma evidência, eu não sei o que é. Mas se você acha que ainda assim é uma coincidência, ele vai no verso 5 na maior redundância do texto bíblico que eu conheço, porque ele vai repetir o verso 3, mas agora numa forma retórica fantástica. É um pequeno gênio que escreveu isso aqui. Que tens, ó mar? Ele pergunta ao mar. Que tens, ó mar, que fugiste? Ele já sabe que o mar fugiu de Deus, mas então por que ele está fazendo a pergunta? Porque ele quer que o ouvinte dele tenha certeza que ele está falando de Deus. Mas se ele está falando de Deus, então por que ele não escreve arabolas? Porque ele está desenhando a mensagem dele com esse ocultamento. Ele oculta Deus porque ele quer desenhar no ocultamento do passado o ocultamento prático de Deus no presente. Porque Deus está presente. E não leia este na presença de Yahvé
com as categorias eclesiásticas do mundo brasileiro evangélico. Presença de Yahvé na cultura judaica pós-exílica é estar-se diante do templo. Esse salmista provavelmente está diante do templo. Esta oração, seja lá o que for isso, essa invocação, esse exorcismo, porque ele está se dirigindo à terra e não a Deus, isso é um exorcismo. Esse exorcismo está sendo feito diante do templo, por isso a radicalidade do discurso, diante do Senhor. Ele provavelmente aponta para o templo de Jerusalém. E o Senhor está aí, terra. Mas o Senhor está aí e a terra não se mexe, está lá paradona, como se Deus estar ali e nada fosse a mesma coisa. Então, o que ele faz com essa perplexidade? Ele desenha o ocultamento que Deus... O ocultamento que Deus revela é complicado dizer, né? O ocultamento da ação de Deus no presente, o fato de que nada está acontecendo no presente em relação a esse problema, ele desenha isso com relação, usando o ocultamento do passado. E esse ocultamento é a evidência do constrangimento que ele tem teológico e que nos ajuda a compreender que não é um texto normal, que o texto é de uma teologia enviesada, há um problema estabelecido. Esse salmista tem um problema individual ou é um salmo coletivo nacional, a nação tem um problema coletivo, não dá para decidir por esse salmo, sem sombra de dúvida, se é um salmo individual, feito por uma pessoa com um problema particular, ou se é um sacerdote representando a nação como um todo. Eu acho que essa segunda interpretação faz mais sentido, porque pode ser que o problema seja uma grande seca. Um aluno me sugeriu e eu nunca tive uma explicação melhor do que a desse aluno. Professor, não pode ser uma seca? Quer dizer, a terra estar parada significa que a seca não se resolve e a véia está ali, mas a água que é boa, parece São Paulo, né? Mas a água que é boa não vem? Pode ser, mas o problema é irrelevante. O que é relevante é que há um problema que não se soluciona. Não é um salmo de vitória, não é um salmo de prosperidade, não é um salmo de bravata, não é um salmo neopentecostal, não é um salmo desse tipo. É um salmo de perplexidade diante da vida comum, em que as pessoas sofrem e o problema se instala e não se resolve. E numa teologia triunfalista, quando o problema se instala, basta estalar os dedos que Deus resolve. Bem, nesse salmo não. Nesse salmo o problema está instalado, Deus não resolve o problema que está instalado, ele não põe ainda em dúvida Deus, porque ele diz, Deus é aquele que se bater na pedra vaza água. Mas se Deus é aquele que se bater na pedra vaza água, então por que a terra está parada? Se ele acha que Deus é aquele que quando bate na pedra, a pedra se transforma em água, então por que ele não fala, Yahvé, bate na pedra? Há um conjunto de evidências de que ele está exasperado, se você conhece essa palavra. Ele está com um princípio de aborrecimento teológico. Não é suficiente ainda para ele dizer, Deus não dá conta disso. Ele ainda acredita que dá, mas ele não consegue ir para a bravata. Deus vai resolver isso. Ele não termina esse salmo, não é um profeta que escreveu isso, um profeta carismático que roga uma praga. Ele não rogou uma praga para a terra. Ele dá uma ordem, mas é uma ordem desalentada. Porque ao mesmo tempo que é uma ordem, o poema mostra que o fato de Yahvé estar ali nada é a mesma coisa. Porque Yahvé está presente, mas a terra está parada. E se Yahvé está presente, a terra deveria estar se movendo. A terra estar se movendo no Salmo, dentro do código linguístico do Salmo, o problema que a terra representa deveria ter sido resolvido já que Yahvé está presente. Mas Yahvé está presente, como no passado esteve, e no passado Yahvé está no presente, os problemas se resolveram. No presente Yahvé está presente, mas os problemas não se resolvem. Então é uma presença que na verdade está oculta. Por isso ele desenha o ocultamento de Deus no passado. Então, como síntese para o exercício exegético, eu diria o seguinte, é preciso total escravização aos mínimos detalhes do texto, correndo-se o risco de uma hiperinterpretação. Hiperinterpretação aqui seria o que minha avó diria, procurar pelo na casca de ovo. Se alguém pode dizer, Oswaldo, eu não acho que Deus está escondido no texto. Então você tem que criar argumentos para dizer que ele evitou falar o nome de Deus 6 vezes e ele só fala no 7 2 vezes. Se para você isso não é evidência, como exegeta, você tem que criar um argumento para constatar que não é. E segundo, se para você não é evidência que bastou a presença de Deus no passado, ele nem disse, ele poderia ter dito, Moisés deu a ordem e Deus... Não, basta a presença. Por que no presente ele tem que
dará ordem à terra. Eu gosto muito desse salmo porque ele traz a gente para a vida real. A vida real é uma vida que eventualmente vai ter dificuldades insolúveis e não há teologia que dê conta disso. Esse é o exercício, passaram 30 minutos e 30 segundos. Vamos então passar agora à sessão de perguntas. Caso tenham perguntas, o Max vai me passar. Eu leio as perguntas aqui e respondo. Eu fiz essa distinção entre as duas interpretações porque uma semana atrás eu apresentei esse texto em sala de aula e um aluno ele considerou a possibilidade de ser um salmo triunfalista, que eu disse pode ser triunfalista, mas uma interpretação precisa se encaixar perfeitamente no conjunto da narrativa como um todo e individualmente em cada palavra. O salmo triunfalista, ler esse salmo de modo triunfalista, ou seja, é uma forma de louvar e engrandecer o nome soberano de Yahvé, me parece que negligencia uma evidência no texto, que é esse ocultamento de Deus. Numa eventual discussão técnica sobre esse texto, eu diria o seguinte para você, se você estiver olhando a minha interpretação e tendo eventualmente alguma dúvida da interpretação. Onde nós deveríamos concentrar a nossa discussão? No que eu estou chamando de evidência. Porque toda discussão não pode se dar em cima da concordância, mas da discordância. Mas a gente só vale a pena discutir a discordância se a gente tiver diante de nós o mesmo objeto, se a gente concordar com o objeto sobre o qual a gente está falando. Se você acha que é azul, outro verde, não há discussão possível. Então, como critério crítico para a interpretação desse salmo, eu diria o seguinte, é evidência o que eu estou chamando de ocultamento de Yahvé? Se isto é evidência, se o fato dele ter evitado escrever o nome de Yahvé até o verso 6, o nome de Yahvé ou qualquer designativo, se isto é uma evidência que denuncia a mensagem que está codificada no texto, que é o ocultamento da ação de Deus no presente, não é um salmo de triunfalismo. Oi? Não, eu não estou respondendo alguém ainda. Eu estou só aguardando receber a compilação das perguntas e assim que as perguntas estiverem compiladas eu vou anunciar. Estou respondendo a pergunta tal. Por enquanto eu estou só falando um pouco mais enquanto eu não recebo as perguntas aqui. Mas então a questão crítica é essa. É preciso decidir se o ocultamento de Deus nesse texto é uma evidência da intenção comunicativa do escritor. Para mim, sim. E eu aponto como evidência a evidência. Do verso 1 ao verso 6, ele não escreve. Por isso, se na sua Bíblia a palavra Deus está no verso 2, você manda uma cartinha para o seu tradutor reclamando dele, porque não aparece a palavra Deus no hebraico, mas aparece no verso 7. Ou seja, ele escondeu até onde ele queria esconder. Então isso para mim é uma evidência. Se para você não é, você tem que elencar argumentos que configurem a descaracterização disso como evidência. E outra evidência que eu acho importantíssima é que a ação de Deus no passado é desenhada no texto pela presença. É a presença de Yahvé que faz o vé. Como é que eu sei disso? O mar viu. O mar não ouviu. O mar não ouviu e fugiu. O Jordão não ouviu e fugiu. O mar viu a presença. E ele começa o verso 7, na presença de Adonai. Se Yahvé está presente, então o mar deveria agir. Mas a terra deveria agir. E Yahvé está presente, mas não está agindo. Então essas são as duas evidências. Eu passo agora a responder as perguntas do leitor. O Rogério de Minas Gerais quer saber o seguinte, o senhor pode indicar uma Bíblia fiel aos originais gregos e hebraico? Não, não existe. Não existe Bíblia fiel aos originais. E essa expressão aos originais você não deveria utilizar, porque nós não temos os originais. Nós temos um texto padronizado, standard, que é a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, da Sociedade Bíblica da Alemanha, mas em nenhum momento a gente pode dizer que são os textos originais. É a Bíblia tornada padrão acadêmico. Os textos originais nós não temos. Também não podemos dizer que nunca teremos, porque a gente não sabe se o original está enterrado em algum buraco, mas a gente nem sabe quando encontrar se vai ser o original. Então não é verdade.
Agora, em relação à Bíblia padrão hebraica, esse texto que está projetado na nossa tela é o Salmo 114 da BHS, a Bíblia hebraica. É com esse texto que um exegeta trabalha. As Bíblias brasileiras são absolutamente fiéis a esse texto? Não, tem muitos erros de tradução. Mas é ingenuidade você pensar que tem uma Bíblia que corrige tudo isso. Tem uma Bíblia traduzida por exegetas dos Estados Unidos, que até hoje é a única que o verso que eu pego, eu não encontro erro nenhum. Mas é uma Bíblia cara, está em inglês. Se depois alguém mandar um e-mail para mim, eu não vou mencionar ela aqui, mas se alguém quiser, manda um e-mail para mim que eu dou o link para quem quiser comprar. A última vez que eu vi era $350. É uma Bíblia perfeita. As brasileiras, não dá para dizer qual é a melhor. Eu sugiro o seguinte: quem vai estudar a Bíblia e não domina hebraico, não domina grego, leia sempre 3 Bíblias. Pegue a BHS, pega uma boa Bíblia evangélica, eu sugiro a Imprensa Bíblica Brasileira, que na capa está escrito melhores textos em grego e hebraico. Sugiro essa evangélica, sugiro uma boa Bíblia católica, e aí pode ser a Peregrino, pode ser a Pastoral, pode ser a Jerusalém, a Ave Maria, uma boa Bíblia católica, e sugiro uma Bíblia ecumênica, tipo a Tebe, ou a Bíblia da editora Sefer, que é uma editora judaica. E aí a regra é a seguinte, eu vou brincar com você. Se tiver alguma diferença no texto, não aposte. Você não sabe grego, você não sabe hebraico, você vai decidir por doutrina, besteira. Então, se houver diferença no texto, esconde. Se tiver igualzinho, as traduções estiverem perfeitas, você se benze e usa. Porque você não tem critério para decidir. A outra pergunta é do Edinaldo, do Rio de Janeiro, meu conterrâneo lá do Rio. Professor, esse salmo é uma poesia que fala sobre o povo de Israel e o que o Senhor fez por eles? Correto? Bem, não é esse o objetivo. O Salmo não foi escrito para falar o que o Senhor fez por Israel. Ele usa o que o Senhor fez por Israel, do verso 1 ao verso 6. É disso que se trata. O Senhor fez, na verdade, o Senhor desfez todos os obstáculos de Israel, mas ele escreveu esse texto para dizer justamente o contrário. Porque, me permitam o arrobo, porque raios no passado Deus agiu dissolvendo todos os obstáculos e no momento tem um obstáculo que não se resolve. Quer dizer, o Salmo, na verdade, foi escrito justamente porque, sendo Yahvé aquele que no passado agiu pelo seu povo, no momento, seja qual for o problema, eu não sei qual é o problema, mas seja qual for o problema, de uma dor de dente a uma seca terrível, a coisa não se resolve. Eu não uso textos para fazer homilética, eu faço exegese por exegese, mas é a mesma situação, eventualmente, de gente de religião, de igreja, que passa por dificuldades gigantescas e não compreende como é que ele pode estar na igreja, está lá na comunidade, se acha fiel, ele não se, é um Jó da vida. E a vida dele não se resolve. Esse salmo serve para essa situação. Há momentos em que a dificuldade não se resolve e a perplexidade é perfeitamente compreensível. Tiago de Tocantins, eu acho que é um dos primeiros a ter entrado no chat hoje, disse, todos, pós-exílio, mas pode sugerir um século aproximado? Ah, posso sim. E eu posso inclusive dizer porque eu acho que é pós-exílio. Se você é um bom estudante de Bíblia, você sabe que a tradição de montanha pulando não está no Êxodo. O Êxodo tem o mar que se move e tem o Jordão que se abre. Montanha pulando não tem. Mas por que tem montanha aí? Porque quando o livro do Êxodo, a tradição do Êxodo nunca foi importante para Judá, porque ela é uma tradição do norte. Mas o norte foi destruído, eles fogem para Judá e trazem a tradição do Êxodo, que nunca teve importância em Judá, porque eles nunca participaram de um movimento desse. Mas quando o Judá foi para a Babilônia, foi desterrado, eles voltam para Jerusalém em 515. E eles então usaram a tradição do Êxodo para ler o seu retorno da Babilônia, entendem? Ele pega a tradição que se referia a um evento do passado, a uma tradição do passado velha, e atualiza essa tradição na vinda do povo da Babilônia. Aí é uma referência direta a Isaías 40. Uma voz clama, preparai no deserto um caminho do Senhor, endireitai num ermo vereda nosso Deus, todo monte seja aplanado, todo vale seja aterrado, todo monte seja aplanado. Quer dizer, na tradição do retorno da Babilônia, sim, as montanhas têm que ser aplanadas, os vales, é uma terraplanagem. Tem que fazer uma terraplanagem. Então aqui ele já fundiu as duas tradições, Êxodo do Egito e Êxodo da Babilônia. Então o Salmo não pode ter sido escrito
Antes do século VI, eu chutaria século V, mas é chute. Pode ser 4. Eduardo do Rio de Janeiro diz, na sua opinião, perde-se muito da essência do texto no processo de tradução? Analisá-lo em hebraico ajuda a entender as ideias originais melhor? Eu vou dizer que sim e dizer que não. Eu acho que eu vou aborrecer algumas pessoas e surpreender outras. Mais vale você dominar excelentemente bem a língua portuguesa do que o hebraico. É melhor você dominar muito a sua língua numa Bíblia mal traduzida do que você dominar o hebraico e não entender nada de gramática. Esse exercício é possível ser feito se você não tiver essa Bíblia em que o tradutor cismou de botar a palavra Deus. Esse exercício você consegue fazer em português. Então, se alguém deseja fazer boas interpretações da Bíblia, primeira sugestão que eu faço, compre uma gramática de língua portuguesa e estude a gramática. Eu acho que se há alguma virtude na minha interpretação da Bíblia, é o fato de eu ter sido um bom aluno de língua portuguesa no 2º grau. Quando eu terminei o 2º grau, eu peguei a gramática do Segala, estudei ela 2 vezes, a gramática do Segala. Então, eu não posso dizer que eu sou especialista em hebraico. Não sou especialista em hebraico. Eu tento me especializar em tradução. Agora, é óbvio, se você deseja de fato conhecer o Antigo Testamento, hebraico. Mas não é preciso absolutamente hebraico. É preciso absolutamente língua portuguesa. Felipe. Oswaldo, a técnica de ocultamento empregada nesse texto, ao invés de uma crítica direta indicando a ausência, o fato dele desenhar a ausência de Yahvé pretende preservar o autor? Ou para o leitor à época a crítica está clara? Você considera... Sobe, Max. Você considera que o autor queira se preservar? Não considero, não. Pela experiência que eu tenho de tradução da Bíblia, pegue, por exemplo, Sofonias 8. Sofonias, capítulo 3, versículo 8. Há um texto lá em que ele fala a palavra toda, é a palavra central do texto. Toda a ira de Deus vai cair sobre todas as nações e Deus vai destruir todo mundo, etc, etc. Então, como é que ele desenhou a totalidade? Ele usou todas as consoantes do alfabeto hebraico, todas as consoantes do alfabeto hebraico. E quem já estudou hebraico sabe que tem 5 consoantes que tem uma forma final. Então, se ela é escrita no meio da palavra, ela é de uma forma. Se ela é escrita no final, ela tem outra. Ele usou, inclusive, as 5 formas finais. Então, ele escreveu o versículo e depois ele olhou e viu que letra eu não usei. Ele está esculpindo, entende o que eu estou dizendo? Quando eu digo que ele é um escultor, eu não estou usando uma metáfora. Esses textos são esculpidos. E, para nossa desgraça, esses textos não foram escritos para serem lidos. Eles foram escritos para serem ouvidos. Então, a mensagem, além de estar na semântica das palavras e esculpida no texto, ela estava na performance. O texto lido já era metade da informação. O texto não é de preservação, não. Eu acho que a comunidade ou o escritor ainda não passaram pela crise derradeira, ainda não duvidam da possibilidade de Yahvé resolver o problema, mas eles não entendem porque o problema não se resolve. E o respeito talvez tenha feito com que essa perplexidade não se dirigisse a Yahvé por um dedo na cara de Yahvé, mas a perplexidade é transmitida pelo ocultamento desenhado. É o que eu penso do texto. Em nenhum momento me parece tentativa de preservação, não. Eles são geniais, os escritores. Antes da pergunta, deixa eu fazer uma pequena observação. Tem um livro do Auerbach, o livro chama Mimeses, e tem um artigo chamado A Cicatriz de Ulisses. O Auerbach ele compara como um grego da época escreve e como um judeu escreve. O grego faz novela da Globo. O que você poderia fazer num capítulo faz em 30. Então enche linguiça. O judeu ele é conciso e é um queijo suíço. Leia o Auerbach. Quem teve dificuldade, Walter está inventando as ideias aí. Leia o Auerbach, porque ele vai dizer que quando um texto hebraico antigo era escrito, o ouvinte participa, porque o ouvinte precisa acrescentar ao texto os elementos que são deixados na retórica. O judeu que escreveu é o Josias de São Paulo. O judeu que escreveu este salmo está se vangloriando de entender a teu favor? É um salmo pregado? Não, muito pelo contrário. Muitíssimo pelo contrário. Se ele tivesse Deus a favor dele, ele não precisava estar dando ordem para a terra. Veja, dar ordem para a terra como um desejo de que o problema se resolva é uma fórmula que só funciona dentro desse texto. Porque no texto, terra equivale a mar, rio, montanha e outeiros. Rio, mar, montanha e outeiros saíram da frente porque Deus estava presente. A terra não sai da frente. Se ele tivesse Deus a favor dele, ele simplesmente
já teria a terra se afastado. Agora, se você interpretar como aquele aluno que insistiu que para ele é um salmo de bravata, bravata por minha má vontade agora, um salmo de triunfalista, Yahvé pode fazer, então sai correndo. Você negligenciou as duas evidências que eu estou apontando. O fato dele ter que dar a ordem é um negócio esquisito dentro da prática do texto e o ocultamento. Estamos sem tempo para outras perguntas. Então significa que terminamos aqui. Mas essa eu já respondi. Essa eu acabei de responder. Então me dá mais uma. E é a última então? Tá. Samuel, aqui do Espírito Santo, capixaba. Não, é do Espírito Santo, não sei se é capixaba, né? O autor do Salmo, apesar de toda a poesia descrita, deixar a interpretação final do poema em aberto, tendo o leitor o papel de fazer sua aplicação final, não podendo fechar o assunto como poema final. Não, como é o nome dele? É Samuel? Samuel. Não, Samuel. O sentido do salmo não está em aberto, salvo se eu interpreto errado. E é bom vocês saberem que toda interpretação, a princípio, pode estar errada. Tudo que eu disse pode estar errado, mas não significa que está porque eu disse. Para estar errado, alguém tem que chegar aqui e apontar. Está errado por isso, por isso, por isso. Má vontade não resolve exegese, não. Mas o salmo, o sentido dele não está em aberto, não. O sentido está fechado. Há um problema instalado no presente. Eu gosto da ideia do aluno, de que é uma seca, porque termina falando que Deus pode arrebentar a pedra e fazer virar água, mas a terra está parada, significa que não tem água. Então, o sentido está fechado. Há um problema instalado e não se resolve. E ele então desenha isso. Agora está em aberto no sentido de que qual é o problema? A gente sabe qual é o problema, mas é irrelevante. Porque se você quiser fazer uma aplicação mística para você, digamos assim, teológica, que não é meu objetivo aqui, mas se você quiser fazer, é só você lembrar daqueles momentos em que a gente já passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses com aquele problema, ou desempregado, ou doente, ou qualquer que seja o problema, e a coisa não se resolve. E eu gosto desse salmo porque quando isso ocorre na igreja, daí depois de 1 mês você começa a ser chamado de pecador, porque você tem pecado escondido, porque você é o infeliz, você é o miserável. Quer dizer, sofreu é porque Deus não te ajuda. Eu venho para esse salmo e digo, mas peraí, não é verdade toda vez não. Nem todo sofrimento pode ser lido como castigo. Há sofrimentos que são apenas perplexidade. E eu gosto desse salmo porque ele lembra a gente disso. Tá, eu quero agradecer então a vocês que estiveram aí pelo convite da Unida. É uma atividade da faculdade. Me convidaram para iniciar esse serviço, essa atividade, eu agradeço por isso. Convido-os a voltarem nas próximas sessões que a Unida apresentar. Obrigado a todos, espero que tenha sido um exercício proveitoso. Boa noite.